Amém, igreja? O lado se quebrou, nós escapamos. E estamos aqui mais uma vez na casa do nosso Deus. O diabo fez de tudo, igreja, para que eu e você não viesse aqui nesta noite. Mas Deus nos permitiu estar aqui porque Ele é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Amém? Se perca de tempo, louvado seja o nome do Senhor. Abra as vossas Bíblias em Êxodo, capítulo 25, seu versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 25, o seu versículo 10 em diante. Deus é fiel, viu, igreja? Vamos ler em nome de Jesus. Versículo 10. E farás uma arca de madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Tu a cobrirás de ouro puro por dentro e por fora, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Fundirá para ela 4 argolas de ouro, que porás nos 4 cantos inferiores da arca. Farás também varais de madeira de acácia e cobrirá de ouro. Versículo 14. Colocá-la nas argolas laterais da arca, para que a arca possa ser transportada. As varas deverão permanecer nas argolas da arca, não deverão ser removidas. E colocará na arca a tauba da aliança que te darei. Versículo 17. E fará também uma tampa, um propiciatório de ouro puro, com 1,10 m de comprimento, por 70 centímetros de largura. Igualmente faz 2 querubins de ouro batido, e farás nas suas extremidades do propiciatório. Versículo 19. Fazei-me 2 querubins, e uma extremidade e a outra. Farás os querubins formando um só corpo nas 2 extremidades. Versículo 20. Os querubins terão as asas estendidas para cima e protegerão o propiciatório com suas asas, uma voltando para o outro. As faces do querubins estarão voltadas para o propiciatório. Versículo 21. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela depositarás as taubas da aliança que eu te darei. Versículo 22. E ali sobre a tampa do propiciatório, no meio dos 2 querubins que se encontraram sobre a arca, eu me encontrarei contigo no tempo certo, e farei a ti de cima do tampo, dentre os 2 querubins que estão sobre a arca, que contém o testemunho da aliança, a respeito de tudo o que te ordenarei para os filhos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Nesta noite nós vamos falar, igreja, da arca da aliança. Vamos falar da arca da aliança. Quando Deus se revela para Moisés e pede para Moisés sair em direção à terra prometida,
Ele promete a Moisés a presença dele, a presença em forma de nuvem para proteger o teu povo, a presença em forma de coluna de fogo para proteger o seu povo. Mas chega um determinado momento, Deus pede para que o povo venha acampar em um lugar. E agora Deus se revela para Moisés e começa a dizer para Moisés que ele teria que fazer uma arca da aliança. Esta arca que ia representar a presença de Deus naquele lugar. E aquele povo ia conversar com Deus mediante a arca. E Deus agora ali começa a dizer para Moisés as medidas de como ele teria que fazer a arca de madeira de acácia. Ele teria que cortar essa madeira e colocar ouros. Ele teria que colocar argola sobre a arca e ali cobrir com ouro por dentro e por fora, fazer uma tampa e colocar 2 querubins para estar se protegendo a arca, as suas asas cobrindo a arca, como se fosse um só querubim. E ali Deus começa a falar para Moisés do jeito que ele teria que fazer esta arca. E ali seria a presença de Deus. Deus agora diz: olha, Moisés, a minha presença vai ser esta arca da aliança. E dentro desta arca você vai colocar as tábuas do mandamento, os 10 mandamentos que eu ainda vou falar contigo. Onde Deus ia se revelar no Monte Sinai e ali falar para Moisés os 10 mandamentos que ele teria que escrever. E quando Deus acaba de se revelar para Moisés, Moisés obedecendo a voz do Senhor, ele começa a fazer a arca da aliança. E esta arca agora está no meio do povo de Israel. Esta arca está no meio do povo, onde o povo pode adorar o Senhor, onde o povo pode glorificar a Deus. É a presença de Deus que está naquele lugar. Mas a palavra do Senhor diz que o povo de Israel vai perder a arca da aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Certo tempo, os israelitas vão em uma guerra contra os filisteus. E ali contra os filisteus morre 4.000 israelitas. E um volta para o sacerdote e diz: por que nós perdemos esta guerra? Porque nós não conseguimos vencer os filisteus. E aí o sacerdote diz: por que vocês não estavam com a arca da aliança? Então aquele povo pega a arca da aliança e vai em direção aos filisteus para guerrear contra este povo. Porém aquele povo israelita estava levando a arca da aliança, achando que por si só a arca poderia fazer eles vencer aquela guerra. Mas nós não podemos confiar em objetos. Nós devemos confiar no Deus Todo-Poderoso. A arca da aliança estava ali simbolizando a presença de Deus. Mas a palavra do Senhor diz: passar por onde que eu te ajudarei. E aquele povo pega a arca da aliança achando que por si só ele levasse aquela arca da aliança, ele venceria aquela batalha. Pelo contrário, quando os filisteus descobrem que os israelitas levaram a arca da aliança, eles guerreiam contra aquele povo e mata, glória a Deus, e mata 20.000 israelitas. Aí talvez você possa estar se questionar: porque quando estava sem a arca da aliança só foi 4.000? E agora que nós estamos com a arca da aliança, estamos com a presença de Deus, morreram 20 israelitas. Porque eles estavam confiando, depositando a sua confiança em um objeto. Ele não estava depositando a sua confiança no Deus do objeto,
A arca simbolizava a presença de Deus. Mas nós temos que depositar a nossa confiança no Deus de Israel. No Deus que pode todas as coisas. No Deus que vence batalha. Aí agora, os israelitas, ele perde aquela batalha. E os filisteus roubam a arca da aliança. E leva para o seu reinado. Só que a palavra do Senhor vem nos dizer que quando os filisteus chegaram no seu reinado, eles adoravam um Deus chamado Deus Dagon. E quando eles colocaram a arca da aliança perto deste Deus Dagon, a palavra do Senhor vem nos dizer que no outro dia, quando eles chegaram perto onde estava a arca da aliança, juntamente com esse Deus, o Deus Dagon deles estava prostrado de cabeça para a terra. E aquelas pessoas diziam: não, é coincidência. No outro dia, quando eles foram novamente, esse Deus Dagon não estava mais prostrado no chão, estava prostrado em direção à arca, em adoração ao nosso Deus, porque a palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará diante do nosso Senhor. E aquele Deus Dagon estava prostrado diante da aliança, diante da presença do nosso Deus. E mesmo assim eles não acreditavam, eles achavam que era coincidência. E a palavra do Senhor vem nos dizer que no próximo dia que eles foram lá, os braços desse Deus Dagon estavam arrancados. Tipo como uma espada chegou no braço dele e cortou. Não estavam quebrados, como alguém chegou e quebrou o braço dele, não, estavam arrancados. E ali agora aquele povo, os filisteus, começaram a ter chagas, a ter doença, porque ele estava com a presença de Deus, aonde não era para estar naquele lugar, era para estar junto dos israelitas. E agora aquele povo começa a se encher de doenças, e agora eles querem se livrar da arca da aliança. Mas agora nós vamos levar para onde? Vamos levar para os israelitas? E agora eles decidem deixar esta arca na casa de um homem chamado Abinadab. E a palavra do Senhor diz que essa arca da aliança fica por 20 anos na casa deste homem. 20 anos sem acontecer nada, nenhum milagre, nada aconteceu na casa deste homem. Talvez porque ele colocou a arca da aliança em qualquer lugar. Talvez porque ele pegou a arca que representava a presença de Deus e não deu o devido respeito sobre esta arca. Não deu o devido respeito sobre a presença do Senhor. Talvez ele pegou a presença do Senhor e colocou de qualquer jeito. E a palavra do Senhor vem nos dizer que 20 anos essa arca passa na casa desse homem chamado Abinadab. E nada extraordinário acontece sobre este lugar. Porém o rei Davi estava incomodado e queria tirar a arca do Senhor daquele lugar e levar para a casa de um homem chamado Obed-edom. Obed-edom, quando ficou sabendo que esta arca vinha para a sua casa, quando ele ficou sabendo que a presença de Deus ia repousar sobre o seu lar, ele agora começa a arrumar a sua casa. Ele agora começa a endireitar, porque ele sabia que a presença de Deus ia estar no seu lar. E muitas das vezes nós não arrumamos a nossa casa. Muitas das vezes não fazemos aquilo que Deus quer, que é arrumar a nossa casa para que a presença de Deus repose sobre as nossas vidas. Só que agora aqueles homens vão fazer uma coisa que é desagradar o coração de Deus. Porque Deus, ele deu o decreto em dizer que só poderia carregar a arca da aliança os levitas. Só eles poderiam carregar a arca da aliança.
Quando ele fala para Moisés: Moisés, arranca uma vara de acácia, coloca sobre as argolas que estão na lateral, para que os levitas carreguem no ombro a arca da aliança. Esta arca da aliança só pode ser transportada nos ombros dos levitas. Só que Davi desobedece esse mandamento do Senhor. Davi desobedece aquilo que Deus tinha falado com Moisés. E pega esta arca da aliança e coloca sobre uma carroça. E começa a transportar a arca da aliança até a casa de Obed-edom. Vocês sabem a história. Os filhos de Eli tocaram, morreram, foram fulminados. Mas eu quero chamar a atenção sobre a arca quando chega na casa de Obed-edom. Quando chega na casa de um homem comprometido com a presença de Deus. Quando chega na casa de um homem que está no mesmo pensamento que o Senhor. Quando chega na casa de um homem que está na mesma direção de Deus. E Obed-edom estava na direção do Senhor. Ele arruma a sua casa, ele arruma o canto para colocar a presença do Senhor. E quando a arca da aliança chega na casa de Obed-edom, ele louva ao Senhor, ele agradece, porque agora ele está com a presença do Senhor na sua casa. E a palavra do Senhor diz que esta arca permanece por 3 meses na casa de Obed-edom. Quanto na outra casa, permaneceu por 20 anos e nada acontecia. E quando chega na casa de um homem comprometido, quando chega na casa de um homem que ele se dedica naquilo que Deus propôs nas tuas mãos, que era cuidar da arca da aliança. Aquela arca fica por 3 meses na casa de Obed-edom. E ali acontece milagres, ali acontece coisas maravilhosas. Eu posso imaginar, não está escrito, mas Obed-edom acordando de madrugada para limpar a arca, limpar a presença. Ele se ajoelhando perante a presença de Deus, orando, glorificando o santo nome do Senhor. E é isso que devemos fazer, igreja. Mediante a presença de Deus, mediante a arca da aliança, aquilo que Deus colocou dentro de mim e de você, que é a presença dEle. Nós não podemos tratar a presença de Deus de qualquer jeito. Nós não podemos tratar a presença de Deus como Abinadab tratou. Devemos tratar a presença de Deus assim como aquele homem, Obed-edom, tratou dentro da sua casa, com reverência, se prostrando, adorando, cuidando da presença de Deus. Porque uma vez, igreja, que a presença de Deus sair de mim e de você, nós acabamos. Não temos mais para onde ir, não podemos perder tudo, mas não podemos perder a presença de Deus. Não podemos perder o contato, não podemos perder aquilo que Deus preparou para mim e para você, que é a presença dEle. Olha o cuidado de Deus. Ele diz: Moisés, agora farás uma arca da aliança, que simboliza a minha presença. E aquele homem teve a oportunidade de cuidar da presença de Deus, mas ele não cuidou. E depois que passou 3 anos na casa de Obed-edom, onde ali Deus operou milagres, prodígios e maravilhas, agora chega o momento da arca da aliança voltar para os israelitas, voltar para a casa de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vem nos dizer que quando a arca da aliança está em direção ao palácio, à casa de Davi, que ele fica sabendo que a arca da aliança está voltando, a presença de Deus está voltando para a sua casa. Ele agora tira as suas vestes, ele agora tira a sua coroa,
e começa a dançar e a tocar em adoração ao Senhor. E agora as pessoas começam a dizer: para que isso? Para que isso tudo? E Davi começa a dizer: eu posso perder a coroa, eu posso perder o trono, eu posso perder prata, eu posso perder ouro, eu posso perder filho, eu posso perder esposa, eu posso perder o que for, mas eu não posso perder a presença de Deus, eu não posso perder a presença do Senhor. E nesta noite, igreja, não perca a presença de Deus, não perca aquilo que Deus colocou dentro de você, a arca da aliança, os mandamentos, não perca, não deixe que nada venha tirar a presença de Deus na tua vida. Muitas das vezes o mundo, aquilo que está aí para nos sufocar, tenta tirar a presença do Senhor sobre as nossas vidas, mas nesta noite nós vamos sair daqui da casa do Senhor convicto e sabendo que nada pode tirar a presença de Deus em nossas vidas. E ali Davi estava mostrando para aquele povo: se eu tiver o trono e não tiver a presença, de nada adianta. Se eu tiver a coroa de rei e não tiver a presença, de nada adianta. Se eu tiver prata, tiver ouro, tiver riqueza e não tiver a presença de Deus, de nada adianta em nossas vidas, igreja. A presença do Senhor é tudo em nossas vidas. E a presença de Deus hoje, para o nosso tempo, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que hoje representa a presença de Deus em nossas vidas. Imagine eu e você sem o Espírito Santo de Deus. Imagine, igreja, eu e você sem a presença do Senhor. É por isso que nós devemos tratar a presença de Deus como Obed-Edom tratou a arca da aliança. Com cuidado, com reverência, se prostrando, adorando, glorificando, bendizendo o teu santo nome, se afastando dos maus caminhos, se afastando daquilo que desagrada ao coração de Deus. É isso que Obed-Edom está nos ensinando nesta noite. Abinadab, ele tratou da maneira que ele queria, não deu nenhuma reverência à arca da aliança. Talvez porque veio da mão dos filisteus, porque veio da mão de sanguinários. Talvez ele achando que esta água estava maldita, mas ali representava a presença do Senhor. E ele tratou de qualquer jeito. E muitas das vezes, igreja, é na minha vida e na sua vida. Muitas das vezes tratamos a presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus, de qualquer jeito. Mas eu quero dizer uma coisa para a igreja nesta noite, e serve para mim também. O Espírito Santo de Deus, ele não habita em templo sujo. Ele não habita em templo. Porque a palavra do Senhor diz que não vai jorrar duas águas da mesma fonte. Então ele não habita em templo sujo. Nesta noite nós temos a oportunidade. A oportunidade de quê, pastor? De ser Abinadab ou Obed-Edom. Nesta noite nós temos a escolha de escolher, de ser como aquele homem que tratou a presença de Deus de qualquer jeito, ou ser como aquele homem que tratou a presença de Deus com reverência. É a nossa escolha, igreja. É aquilo que devemos escolher. É ser como aquele homem, Obed-Edom, temente ao Senhor, que obedece os mandamentos de Deus, que anda nos seus princípios, que não deixa se levar por mais conversações, que não deixa se levar pelo mundo, pelos prazeres, pelos pratos, pelo aquilo que o mundo oferece.
Porque aquilo que o mundo oferece para a minha vida e para a tua vida é momentâneo, é uma alegria falsa, não é alegria verdadeira. Depois que acaba os pratos, que a gente vem acordar e ver que verdadeiramente não era para ter caído neste laço. Mas nesta noite Deus está dando graça para a minha vida e para a tua vida. Nesta noite Deus está nos dando força, está nos dando vigor, para poder permanecer firme na presença dEle. Deus é fiel em nossas vidas, igreja. Nós temos a oportunidade, ou melhor, Deus está nos dando mais uma oportunidade de buscar a Ele em espírito e em verdade, em buscar a Ele de coração, em buscar a Ele como se fosse a última coisa que nós vamos fazer. Então não perca esta oportunidade. Você nesta noite está com a oportunidade de adorar a Deus. Você nesta noite está com a oportunidade de glorificar o santo nome do Senhor. Você nesta noite está com a oportunidade de bendizer o nome do Senhor, de glorificar a Ele, de exaltar a Ele, de adorar, de se prostrar diante da face do Senhor, de se prostrar diante da arca da aliança, que representa a presença de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus.